Hoje a gente fala então sobre Oriente Médio. Quem quiser ficar à vontade aí para abrir a câmera, abrir o microfone, usar o chat, se sentirem confortáveis, estão com mais do que convidados aí. Então, deixa eu pegar aqui. Boa. De novo o chat deu uma bugada. Boa. Bom dia, Má. Seja bem-vindo também. Aí sim. Galera, então iremos falar hoje sobre... Boa, é verdade. Vocês querem fazer aquela conversa sobre vestibulares essa semana? Vocês estão nessa pegada? Por mim pode ser. Bia topa. Quem mais? Vocês querem fazer na quinta, gente? Demorou. Quem mais quer fazer? E se quiser, qual o tema vocês querem trocar ideia? Tá, vamos marcar então. Pode ser quinta-feira, 5? Só que aí tem uma reunião às 6, então ela vai ser mais curtinha essa semana. De boa? Então tá, eu vou pensar em algum tema aí bacana pra gente, que não seja só troca de ideia, que seja alguma orientação sobre alguma prova, coisa assim. E aí eu mando lá no grupo falando o que eu pensei. Ou se alguém tiver alguma sugestão, coisa assim, só mandar. Beleza? Demorou. Então, hoje iremos falar sobre Oriente Médio, tá, galera? Que é um tema extremamente denso, extremamente complexo, tem bastante coisa a se falar. Então, é muito provável que eu não acabe na aula de hoje, mesmo tendo dado uma enxugada aí, mas tudo bem, não tem problema, claro. A primeira dica que eu vou dar tem muito nome, tem muita data, tem muita questão, muita treta. Nossa, é interessante, ao mesmo tempo que é chato, né? É interessante porque realmente tem muito acontecimento, muita coisa de curioso, mas tem tanta coisinha que deixa meio maçante, né? Então a dica que eu ia dar é pegar mais o contexto, tudo bem? É não pensar tanto aí nos nomes, nos anos especificamente, porque felizmente o vestibular não cobra mais tanto coisas tão específicas como a gente já conversou também, né? Então, é mais raro hoje em dia uma questão que realmente você acerta ou erra por causa de uma data e nome. Questão que tem assim, que ano foi a Guerra do Yom Kippur? 71, 72, isso já não tem mais. Agora, uma questão que está errada a alternativa só por causa de uma data, de um nome de alguém, pouco provável também. É mais a ideia, o contexto geral aí, que vai te ajudar de maneira geral. Claro que às vezes, né, uma interpretação, uma coisa assim, pode também dificultar um pouco, mas não precisa ficar preocupado em decorando as coisas, isso que eu quero dizer principalmente, claro. Então, o Oriente Médio, né, gente, essa região aí que tem o nome justamente porque antigamente era no meio do caminho aí para o Oriente, né, que compreende aqui a Península Arábica, tudo bem? Essa região aqui das principais estreitas, conhecida como Levante, tudo bem? E também a região do Irã aqui, né? Essa área entre eles conhecida como Golfo Pérsico. Tudo bem? Essa é a área do Oriente Médio, então. Algumas contextualizações iniciais, né? Por que o Oriente Médio, né, galera, tem tanta treta assim, né? Porque sempre quando a gente vê notícia e tudo mais, a gente só via a galera falando que o Oriente Médio é a região das tretas mundiais. Por que isso acontece, né? O Oriente Médio, né, gente, ele tem três fatores principais. Primeiro, ele é uma região estratégica. Então, ele está no meio do caminho entre a África, a Europa e a Ásia. Ele é uma região de passagem. Para quem joga War, tá ligado? É aquele território que nunca fica muito na mão de uma pessoa só. O cara vai lá, invade, conquista. Aí vai o outro, invade, conquista. Aí vai lá o outro, invade, conquista, tá ligado? A não ser que o cara tenha muita sorte nos dados, por exemplo. E isso historicamente foi assim. Desde lá da antiguidade, nas primeiras civilizações que surgiram lá, até hoje o Oriente Médio é uma região transitória, de passagem, que vai sendo dominada por povos e povos e povos e povos e povos, que cria uma grande miscigenação cultural, que muitas vezes é conflituosa entre si, né?
Para piorar isso, é a região com a maior quantidade de reservas de petróleo do mundo, disparado, aí tem muito petróleo mesmo, no Oriente Médio, que é um produto extremamente cobiçado, né, como a gente sabe. E além disso, então a gente tem um fator territorial, um fator econômico e geopolítico e um fator religioso. Porque eu acho assim, né, desgraça pouco é bobagem, tá ligado? Não custava nada as religiões terem surgido uma em cada lugar, a região de passagem não ter petróleo mais distribuído. Não custava, tá ligado? Mas enfim, as três principais religiões monoteístas, né, galera? As três maiores religiões monoteístas, ou seja, que acreditam em um só Deus no mundo, ou seja, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, as três têm origem na região do Oriente Médio e as três encaram uma série de regiões do Oriente Médio como regiões sagradas. Exato, Mar. É a concentração de treta, né? Aí você pega a treta religiosa, a treta territorial, a treta geopolítica e econômica, e, gente, desde sempre a galera briga pelo Oriente Médio e vai continuar brigando durante muito tempo, tudo bem? Então os interesses mudam um pouco, alguns, outros nem tanto, mas essa região sempre, desde antes de Cristo, ela é extremamente disputada. Desde que a humanidade praticamente, é uma região de tretas e ela continua assim. E o que, claro, infelizmente tem uma série de consequências negativas. Ó, galera, apareceu aqui. Consegui mandar os slides para vocês finalmente, tá? Então já tá lá no grupo para vocês, para quem já quiser acompanhar, mas enfim, agora foi. Além disso, galera, Jerusalém, então, ou melhor, né, por causa disso, Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, especialmente aí, na verdade, para as três ainda, mas ela entra muito na briga judaísmo e islamismo, que é o que a gente vai ver principalmente hoje aí, né, árabes e israelenses de maneira geral. Tudo bem? Então, assim, nós temos uma região com território estratégico, com muita riqueza, então potências mundiais vão dar atenção para ela, tudo bem? Estados Unidos, União Soviética durante a Guerra Fria, Estados Unidos, China, Europa hoje em dia, né, potências mundiais historicamente olharam para ela, e que envolve um aspecto até mais profundo ainda, que são as religiões, tudo bem? Que dificultam muito mais aí esse jogo político, né? Religiões, galera, que além de serem distintas entre si, apesar, tudo bem, gente, do islamismo, do cristianismo, do judaísmo terem a mesma base e muitas vezes até a mesma essência no começo, tá? O judaísmo, ele tem muito a ver com o cristianismo no Antigo Testamento, por exemplo. O islamismo, né, os muçulmanos, eles consideram Jesus um profeta, né? E muitas vezes a mensagem, ela é muito parecida. Qual é o problema? O fundamentalismo religioso, o radicalismo religioso que existe não só nessas religiões, mas como qualquer outra. Tudo bem? E já comentei isso com vocês, né, galera? O problema não é a religião em si, e sim o que as pessoas fazem em nome dela, né? Então, o problema não está na fé cristã, ou católica, ou judaica, ou islâmica, ou hindu, ou budista. O problema é a deturpação que as pessoas fazem em nome da fé, né? E isso se agrava quando a gente pensa nas divisões que as igrejas têm, né? As religiões têm. Então, o catolicismo, por exemplo, né, ele é dividido. O cristianismo, desculpa. Ele é dividido em igreja católica, ortodoxa, as evangélicas, a espírita, entre outras muitas cristãs, né? São vertentes que todas seguem em Cristo, mas enxergam, né, os ensinamentos de maneiras diferentes. Tudo bem? Então, como a diferença entre um evangélico e um católico. No Islã, nós temos os xiitas e os sunitas. E nessa região é muito importante, porque além deles brigarem com os outros, eles também brigam entre si, que é o que esses mapas mostram. Tudo bem? A maioria dos muçulmanos, gente, são sunitas. Qual que é a diferença entre xiita e sunita? Ela é bem pequena, bem básica. Basicamente, depois da morte de Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, né, criou-se uma disputa para ver quem que ia continuar sendo, vamos dizer, o descendente do profeta, tipo o papa deles. O xiita acreditava que deveria ser o filho direto de Maomé, enquanto que os sunitas acreditavam que deveriam ser aí representantes eleitos, né? Uma ideia mais democrática, vamos dizer assim. Tudo bem? E isso originou aí uma disputa que continua até hoje. Galera, é importante abandonar preconceitos. Durante muito tempo, a palavra xiita foi usada como termo de radical, né?
E aí acho que a galera automaticamente interpretava como sunitas, por exemplo, uma galera mais de boa. Não necessariamente, tudo bem? Assim como qualquer outra religião do mundo, a pessoa pode ter aquela religião ou aquela vertente religiosa sem ser uma pessoa revoltada, radical, conservadora e tudo mais. Tudo bem? Isso vale para qualquer religião. Não é porque uma pessoa é evangélica, por exemplo, que ela odeia outras religiões ou que ela é radical. Não é porque uma pessoa é católica, é espírita, é judaica, é muçulmano, xiita, sunita, não tem disso. Tudo bem? O xiita, ele provavelmente recebeu esse nome de radical, talvez lá pela origem do conceito aí, mas hoje em dia já está ultrapassado. Tudo bem? A grande maioria, então, é sunitas, mas eles têm essa dissidência entre eles. E aí, galera, uma outra diferenciação importante a gente fazer é a diferença entre árabe e muçulmano. Árabes, galera, são povos de língua e cultura árabe, que, num geral, são de maioria muçulmana. Mas árabe, galera, é etnia, não é religião. Então, por exemplo, o norte da África, Egito, Líbia, Tunísia, etc., são árabes. Síria, Jordânia, Arábia Saudita, são árabes, Líbano, etc. Agora, Turquia é muçulmana, mas não é árabe. Irã é muçulmano, mas não é árabe. Por quê? No começo, galera, a expansão árabe e muçulmanas foram juntas. Mas à medida que a expansão, a fé muçulmana foi se espalhando, ela se disseminou para novos povos, não tanto quanto os árabes. Então você tem muitos muçulmanos na Índia, o país de maior população muçulmana no mundo é a Indonésia, que não é a árabe, a Ásia Central, um pouquinho na Europa, que ajuda a dar treta na ex-Iugoslávia, e boa parte da África também, e até na Rússia também. Tudo bem, gente? Árabe, etnia, povo, muçulmano, religião. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Tranquilo por enquanto? Mas de boinha essa parte, né? Desculpa os mapas em inglês, tá, gente? Às vezes eu não acho uns mapas muito bons em português, de definição e tal. E assim, né, galera? Isso ajuda, essa divisão de sunitas e xiitas ajuda a dificultar, porque muitas vezes o que acontece, ó. Então, o Irã é dominado por um governo xiita, ele rivaliza com, por exemplo, a Turquia e a Arábia Saudita, que são dominados por povos sunitas. O Iraque, ele era dominado por o Saddam Hussein, que era sunita, que oprimia a minoria xiita árabe do país, por exemplo, tudo bem? Então, essa divisão entre xiitas e sunitas ajuda a explicar muitas brigas até internas do próprio Oriente Médio. Ajudam a criar uma divisão da região que vai além em relação das outras religiões até, por exemplo, como do conflito da Síria, por exemplo, aí também. Ele não vai te perguntar, felizmente, galera, como são especificamente essas vertentes, os alauítas, os xiitas, os sunitas, entre outros aí, tá? Outras até menores aí, os drusos, por exemplo, tá? Que é uma outra religião aí. Ele não vai te perguntar essas diferenças. O importante é entender que essa fragmentação religiosa ajuda a criar essa região de tretas também. Mais uma vez, o problema não é a fragmentação de religiões nem a religião, é a intolerância entre elas. Tudo bem? Então, né, gente, o Oriente Médio sempre foi uma região disputada, como, por exemplo, no período das Cruzadas, em que os cristãos se dirigiram lá para retomar a Terra Santa, mas na real era para ficar matando um muçulmano no suposto nome de Deus aí, né? A Europa estava lotada de gente, eles precisavam mandar uma galera para a morte, mandaram aí para o Oriente Médio, né? Depois das cruzadas aí, galera, quem vai dominar essa região é o Império Turco Otomano, também de religião muçulmana, mas que oprimiu os árabes, por exemplo, né, porque ele era turco e não árabe. O Império Turco Otomano, gente, a gente vê isso nas aulas de história, ele dura até a Primeira Guerra Mundial. Ele participa da Primeira Guerra Mundial do lado dos perdedores, né, do lado da Alemanha, por exemplo, aí da Tríplice Aliança, e é derrotado. Acaba o Império Turco Otomano também, boa parte dos territórios são fragmentados, formando novos países, como a Grécia, por exemplo, tudo bem? Que era ainda parte do Império Turco Otomano. E no Oriente Médio, o que as potências vencedoras da guerra fizeram?
dividiram de acordo com seus interesses. Então, interesse russo, francês, italiano, britânico. Quem foi dominando aí a região? Tudo bem? Ou seja, ali começo do século XX, o Oriente Médio eram colônias, na real, francesas e britânicas, para variar mais um pouco, né, gente? Por exemplo, o Líbano, né, galera? Vocês devem ter visto a explosão no porto lá. Quem logo depois foi visitar o Líbano? O presidente francês, porque o Líbano tem essa ligação com a França, porque recentemente foi uma colônia francesa. E aí a gente observa aqui, ó, essa área roxinha de Israel, de controle internacional, porque é a região das tretas, e é o que a gente vai falar principalmente falando de Oriente Médio, que é o conflito árabe-israelense. Do contexto inicial, galera, dessa base, tá de boa? Alguma dúvida? Querem voltar em algum ponto? De buenas? Acho que começa mais tranquilinho, né? Agora que o bagulho começa a pegar mesmo. Então, galera, daria pra gente falar assim, cada século do Oriente Médio e falar das tretas dele. Óbvio que a gente não vai fazer isso, né? A gente fala, infelizmente, as do século mais recente para esse também. E acho que um dos mais longínquos, longínquos não, mas longevos conflitos até hoje, né? Que é o árabe-israelense. Então, para a gente falar dele, a gente tem que voltar um pouquinho. Você tem que lembrar que a fé judaica é a primeira das três, né? E o povo hebreu que originou os atuais judeus, né? Foi perseguido durante muito tempo, depois que acabou o império deles, né? Especialmente pelos romanos. Quando os romanos dominam a região do atual Oriente Médio, né? Inclusive na época de Cristo, né? Eles expulsam, eles perseguem, massacram os judeus, originando a diáspora. A partir daí, os judeus se espalham pelo mundo e não ficam mais naquela terra sagrada prometida. É importante dizer, galera, Israel, especialmente Jerusalém, ela é considerada sagrada para as três principais religiões monoteístas. Ou seja, as três querem ter ela. As três não querem dividir ela. Tudo bem? Então, os judeus vazaram porque eles estavam sendo perseguidos, mortos, torturados? Sim. Mas desde aquela época, e passando séculos e até milênios, eles ainda consideravam essa região sagrada. Tudo bem? Só que, vamos pensar, enquanto o Império Turco Otomano estava dominando, eles não tinham o que fazer. Por que eles não invadiam? Porque os judeus não tinham uma identidade nacional. Eles não tinham um Estado judaico, né? Eles estavam espalhados em vários países europeus, especialmente, e perseguidos. Perseguidos durante a Inquisição, perseguidos durante a peste bubônica, perseguidos em uma série de países aí, né? Muitos, inclusive, fugiram para o Brasil, disfarçados até, né, de católicos, por exemplo, né? No Brasil, por exemplo, né, galera? Muita gente tem o sobrenome com árvores, né? Figueira, carvalho, parreira, etc, né? Alguns desses é porque o cara inventava um novo nome. E inventava com algo fácil, assim, né? Tipo, algo da realidade dele. Então, sei lá, meu nome vai ser tal Figueira, por exemplo, né? Muitos eram judeus fugindo da Inquisição em Portugal e Espanha, por exemplo, né? Mas historicamente perseguidos também, e sem ter um Estado próprio. Então eles não tinham muito como fazer alguma ação para retomar a terra de Jerusalém, a terra prometida e tal. Quando acaba o Império Turco-Otomano, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, um cara chamado Balfour, ele faz uma declaração de que a Inglaterra reconhecia os judeus como detentores daquela região. Tudo bem? E aí talvez você esteja pensando, Bruno, mas os judeus não foram sempre perseguidos pelos cristãos na Europa? Por que a Inglaterra agora estava sendo brother dos judeus? Porque eles perceberam que tinha um inimigo pior ainda, que eram os muçulmanos. Eles viam os muçulmanos como uma ameaça muito maior do que os judeus. Então eles falaram, bom, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, certo? Então vou me juntar com os judeus aqui, que eles são mais de boinha, são mais suaves que os muçulmanos radical muito louco lá, né? Uma tática feita depois por outros países, como a gente já vê depois. Aí, a partir daí, galera, alguns judeus já começam a migrar para essa região, começam a voltar, começam a comprar terras, porque muitos sempre tiveram muito dinheiro, mas isso se intensificou, claro, após a Segunda Guerra Mundial. Um holocausto nazista, o holocausto judeu, né, galera, feito pelos nazistas aí, que exterminou
uma enorme parte da população judaica, não só judaica, né, mas uma enorme população judaica da Europa, o mundo se voltou mais para a causa deles, desse povo, dessa religião sem um país. E extremamente sensibilizado pelo Holocausto, que foi um dos maiores crimes da humanidade, né? A partir daí, criou-se realmente de fato um projeto de, no sentido, mandem os judeus para a Terra Prometida. Já que eles não se encaixaram, eles são um povo sem terra há milênios, vamos levar eles para a terra deles. Só que a terra não estava vazia, né, galera? Não era um espaço, não era um lote, aluga-se. Não tinha um Airbnb para a Palestina, tá ligado? Quem que estava morando lá? Justamente árabes, muçulmanos, que na região eram conhecidos como palestinos. Então, que seguem a fé muçulmana, que têm a etnia árabe, mas que regionalmente são palestinos. Tudo bem? Então não tinha como, ah, beleza, ó, o palestino foi mal, viu? Mas a Inglaterra, a França, os Estados Unidos estão falando que esse lugar que está morando é meu. Porque há 2.000 anos atrás eu estava aqui, tá? E teve um maluco muito louco lá, o Hitler, que matou uns caras da minha religião. Então, por causa disso, tem que sair da sua casa. Né, gente? Então, aí que começa, de fato, o choque mais forte, né? Especialmente, claro, adicionando intolerância religiosa e tudo mais. Então, a recém-formada ONU, logo depois da Segunda Guerra Mundial, criou aí a proposta de partilha da Palestina, que é essa imagem aqui. Então eles falaram, ó, gente, vamos lá, vai. Divide o bagulho aí, de boa. Jerusalém fica uma área internacional, não é capital de ninguém. Sossega aí, beleza? Vai ter uma parte judaica, uma parte árabe. Vocês percebem, né, galera? Que mesmo dividindo, não foi uma divisão proporcional, né? A porcentagem aqui não é a mesma, né? E, além disso, Palestina se ferrou também porque ficou fragmentada já. Mas tá bom. A ONU falou, vamos dividir, galera? A galera falou, não. Ponto. Por quê? Graças à chamada indivisibilidade do sagrado. Para as três religiões não tem dessa de você dividir o que é sagrado. Não quero alguém de outra religião rezando, cultuando sua religião perto da minha. Numa região já dominada por países árabes, agora começando a ser independentes, muçulmanos, que não viam a fé judaica ou cristã com bons olhos, por questões de intolerância e tudo mais, e fundamentalismo, e históricas também. Porque a última vez que os cristãos chegaram aí, foram as cruzadas matando todo mundo. Tudo bem? Então, essa proposta não foi aceita. Beleza por enquanto, gente? Aceita ou não, foi criado de fato o Estado de Israel, um ano depois, que os países árabes não aceitaram, e aí foi a primeira guerra recente da região, a Guerra de Independência. No caso, o Estado de Israel aí. Como que o Estado de Israel, né, galera, conseguiu historicamente vencer os países árabes ali da região? Porque aí um outro país percebeu a sacada de apoiar Israel. Quem? Estados Unidos, já como potência, já no contexto de Guerra Fria, perceberam que um aliado de uma religião não tão diferente ou rival do cristianismo assim, uma religião que tinha e tem muito no país dele, que é a judaica, poderia ser bem útil numa região estrategicamente importante, com petróleo e tal. E aí, Israel torna-se um aliado dos Estados Unidos e das potências ocidentais, que dão dinheiro e armamento a esse país. Então, Israel não luta sozinho, na real. Ele luta com todo esse apoio por trás. Tudo bem? Então, ele consegue se tornar independente. E aí, o que ele acontece? Ele já pega uma porrada de território. Ó, essa divisão da ONU durou 2 anos. Logo depois, em 49, só fica essa região estreitinhazinha, conhecida como faixa de Gaza, e a Cisjordânia para os palestinos. O resto tudo já virou Israel na hora. Por quê? Eles não ficaram só tipo, ah, não, beleza. Vocês todos querem me matar, suave, eu me defendi aqui, mas tá bom, galera, fica com essa terra aqui, só não me mata, tá bom? Não. Eles aproveitaram desse pretexto para conquistar mais territórios. Vamos lembrar, galera, que tudo isso a gente está falando de território pequenininho, tá? Israel tem a metade de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então não é como se fosse o Amazonas, tá ligado? Né? Ah, é uma Argentina, sabe? Não. É pequenininho o negócio, tudo bem? A faixa de Gaza, gente, é minúscula, tudo bem?
Tem que olhar com microscópio, com zoom, o mapa para achar. Então, a Palestina já saiu se ferrando. Vale dizer, né, galera, que muitas vezes as guerras não foi nem contra Israel e Palestina, porque a Palestina já não tinha nenhum estado próprio. Foi muito mais contra os países árabes outros. Síria, Jordânia, Egito, tudo bem? Iraque, esses países muçulmanos guerrearam contra Israel. A Palestina já não tinha nenhum estado e continuou sem ter. A partir daí foi criada a sua proposta estatal, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Viu essa sigla? Eles querem dizer como se fosse o governo da Palestina. Tudo bem, gente? Então, já começou a treta aí. Os anos foram passando aí, né? E a região foi só ficando pior. Por quê? Os países árabes jamais queriam aceitar muçulmanos, né? Um país judeu poderoso no meio deles, Estados Unidos, potências europeias, incentivando Israel, incentivando as armas, a economia, etc. e tal. E essa animosidade foi crescendo, causando outros conflitos, como em 1967, quando Israel ele aproveita de umas desculpinhas ali e invade os países vizinhos. Então, assim, gente, uma coisa muito importante de dizer é que não tem bonzinho e malzinho em nenhuma história, na real, né? E nessa aqui também, tá? Não é pra gente ficar, ai, tadinho dos palestinos, tadinho de Israel, tadinho... Porque, na real, não tem nenhum certo nessa história, nem totalmente errado. Todos têm suas questões históricas, tradicionais, que remontam a séculos, e que o que a gente tem que fazer aqui é entender o porquê se mantém, mas sem ficar com julgamentos, tudo bem? Ah, é porque os judeus... Não, ah, porque os palestinos... Não. Sem julgamentos de maneira geral. Para o palestino, galera, ele vai odiar o judeu com todas as suas... O israelense com todas as suas forças. O israelense vai odiar o palestino com todas as suas forças. Porque um matou a família do outro, porque o outro destruiu a casa de um, e isso gera um ódio sem fim, um ciclo sem fim de ódio, tudo bem? Então, sem julgamento de valores, porque eles não nos auxiliam a entender essa questão. De toda maneira, Israel aproveitou de um pretexto, muito mais armado, invadiu alguns países vizinhos e em apenas 6 dias conseguiu fazer com que esses países se rendessem com um tratado muito interessante para eles. Israel tomou 4 áreas principais: a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que pertenciam à Palestina, né? Ou seja, pegou todo esse território para ele. Além disso, aqui, ó, a Península do Sinai, do Egito, tudo bem? Por que a Península do Sinai, galera? Região estratégica de transporte, né? Os caras vinham lá do Oriente Médio transportando petróleo, vinham pelo Mar Vermelho e passavam aqui pelo Canal de Suez para entrar para a Europa, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Então, Cisjordânia e Gaza, porque era Palestina, Península do Sinai, pelo transporte, e essa região aqui da Síria, ó, as colinas de Golã. Por quê, galera? Esse mapinha aqui mostra, aqui é a nascente do Rio Jordão, que além de ser um rio sagrado para os judeus, ele é muito importante, porque é a única fonte de água doce praticamente da região, tá ligado? A gente está falando de um deserto aí. Você ter o único rio da região é fundamental. Então Israel foi malandro, pegou aí essas áreas, né? Ajudando a alimentar a animosidade, o ódio, os conflitos e tal. E ele pensou o quê? Se eu só invadir e deixar lá para os caras, eles recuperam. Vou começar a mandar judeu para lá. Porque eles têm que pensar, galera, que a densidade demográfica da região é alta. Muitos judeus foram para lá. Então eles se aproveitaram o quê? Vamos espalhar nessas áreas novas para garantir a posse daí. Galera, esse ano, esse conflito ele é muito marcante. Ele é um grande divisor de águas também. Porque até então, existia uma médio-palestina, até então só tinha tido só um conflito, não tinha isso dos assentamentos. A partir de 67, fudeu, tá ligado? Era aquela situação que já era ruim, tava pior, agora parece que piorou, tá ligado? Depois disso, só deu problema, tudo bem? O ano de 67 é um marco muito grande e negativo nisso. Porque a partir daí, tem os assentamentos, aí Israel comprou mais treta ainda, aí não tem mais Palestina, aí ferrou mesmo. Como, por exemplo, 6 anos depois, teve a guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur, galera, foram os países árabes tentando invadir e destruir Israel no dia do perdão, um feriado sagrado para os judeus, que não conseguiram,
Israel se defendeu, contra-atacou e derrotou de novo os países árabes. Por que ela é importante? Deixa eu ver se tem aqui. Como essa imagenzinha aqui, esse jornal aqui da esquerda, né? Israel tendo vencido os países árabes, né? Eles elevaram de propósito o preço do petróleo. Vamos lembrar que os países árabes até hoje, né, com a OPEP, né, como a gente vai falar em fonte de energia daqui a algum pouco tempo, eles controlam o petróleo mundial. Em represália, em resposta, em vingança às potências ocidentais que apoiavam Israel, eles falaram: é isso, vocês vão apoiar eles? Então beleza, toma aqui esse petróleo aumentando. Isso causou uma série de crises mundiais, como a gente já viu. Isso ajudou a cair a ditadura militar brasileira e isso gerou até uma mudança ideológica no capitalismo, né, gente? Inclusive, a galera mudou do keynesianismo para o neoliberalismo. Ou seja, é um conflito local com consequências globais, especialmente por causa do petróleo. É chato falar, tá, galera? Mas se não tivesse esse interesse das potências e interesse do petróleo, a galera ia lidar como lida com qualquer outro conflito quase na maior parte das regiões do mundo. Oi? Onde é isso? Radical o quê? Ah, tá, tem uns árabes se matando lá, uns muçulmanos. Ah, você pode crer, genocídio é chato mesmo. Como acontece na Ásia, na América Latina, na África. Tudo bem? A galera não lembra muito. Como está acontecendo agora entre Azerbaijão e Armênia. Mas, como o Oriente Médio é uma região de importância vital, aí a galera lembra. E aí o vestibular lembra também. Bacaninha, né? Tudo bem, gente? Estamos então no momento de maior tensão, de fudeu tudo, de meu Deus do céu. A partir daí, a situação começa a mudar um pouco, né? Os Estados Unidos, galera, nessa alternância de poderes democrata e republicano, né? O republicano é mais aquela pegada de destrói tudo, mata tudo. O democrata tem uma pegada de negociação um pouco maior, né? Então, começaram a ter os primeiros acordos de paz. Em 79, 12 anos depois aí da Guerra dos 6 Dias, teve os acordos de Camp David, nos Estados Unidos, quando Israel se comprometeu a devolver o Sinai para o Egito. Foi um passo histórico, porque o Egito reconheceu que Israel existia, reconheceu o Estado israelense, e Israel devolveu o Península do Sinai. Bacana, né? Legal, bacana. Oh, que bom, vamos avançar para mais países. Só que, logo depois, aí, o presidente egípcio foi morto por negociar aí com os rivais, com os opositores, demonstrando que nessa região nada é fácil mesmo, de fato. Tudo bem? Essa região continuou instável politicamente, né? E em 82, Israel invadiu o Líbano com o pretexto suposto aí de combater palestinos que estavam lá, né? O Líbano, galera, historicamente, ele foi aí um país mais pacífico dessa região. Tudo bem? Ele era conhecido como a Suíça do Oriente Médio. O que não é tanta coisa porque é o Oriente Médio, mas ele sempre foi um país mais pacífico. Mas aí Israel invadiu e para dominar povos árabes, o que gerou uma guerra civil no próprio país do Líbano também, com intervenção da Síria, uma série de problemas também no Líbano, o que tem muito a ver com aquela explosão do Porto, esse país que está quebrado, que é o caso do Líbano. E qual que foi a consequência disso para a gente agora? Foi criado o Hezbollah, que foi um grupo para expulsar israelenses do Líbano, mas um grupo muçulmano radical também, que tem muita importância no Líbano até hoje, a ponto de ser um partido político. Então lá, galera, as coisas se misturam tanto que partidos políticos e grupos terroristas possuem aí similaridades. Belezinha por enquanto, gente? O Zoom vai me cortar então, galera. Daqui falta 2 minutinhos só. Tem bastante coisa ainda para falar, mas a gente vai avançando nessa linha do tempo, tudo bem? Até chegar no panorama atual, que é o mais importante. Galera, tem lista de exercícios? Tem. Mas eu ainda não terminei de falar. Então, semana que vem eu passo. Ela já vai estar na página de materiais, mas pode fazer semana que vem aí. Aproveita essa semana para ter um pouquinho menos de coisa de geografia. Belezinha? Alguma dúvida?